Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sejam bem-vindos ao Anatomove JF e hoje nós vamos conversar sobre o tema de junturas dos membros superiores. Eu espero que vocês gostem, já deixe o joinha e se inscreve no canal, que isso motiva a gente a continuar gravando, tá bom? Então vamos lá. A primeira juntura que a gente vai ver hoje é a articulação glenomeral. Ela também é conhecida como a articulação do ombro e vai ser feita entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide da escápula. A articulação glenomeral ela é classificada como uma juntura sinovial esferoide triaxial. A articulação glenomeral vai realizar alguns movimentos, como o movimento de abdução e adução. Esse movimento ele é realizado no plano coronal e, por isso, vai ser perfurado perpendicularmente pelo eixo antero-posterior. O próximo movimento realizado por essa articulação é o movimento de rotação, e esse movimento de rotação ele vai ser realizado no plano axial e, por isso, vai ser perfurado pelo eixo longitudinal. Temos ainda os movimentos de flexão e extensão do braço. Esses movimentos são realizados no plano sagital e, por isso, são perfurados perpendicularmente pelo eixo látero-lateral. Por fim, temos o movimento de circundação. Esse movimento nada mais é do que uma combinação circular, um movimento circular combinado entre os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. Geralmente inicia-se com uma flexão, seguida de uma abdução, logo após uma extensão e uma adução do braço. Esses movimentos resultam nesse movimento aqui, conhecido como circundação. A articulação glenomeral, ela possui uma cápsula articular, que essa cápsula possui uma membrana fibrosa mais externa e uma membrana sinovial mais interna. Essa membrana sinovial ela vai sofrer invaginações, formando bolsas, como essa bolsa aqui, que é a bolsa subescapular, e a bainha, que recobre o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Além disso, essa articulação ela também vai ser reforçada por alguns ligamentos, sendo eles o ligamento coracomeral, aqui na ponta da seta, os ligamentos glenomerais, a gente consegue ver aqui o glenomeral superior, médio e inferior. Nessa outra imagem eles já estão mais fundidos. E o ligamento transverso do húmero, que é o ligamento que vai recobrir o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial, que passa no sulco intertubercular do húmero. Além disso, a articulação glenomeral ela também possui algumas bolsas sinoviais, que além de produzir o líquido sinovial, elas também vão promover um melhor deslizamento dos tendões de alguns músculos. Então, temos a bolsa subdeltoide, que, como o próprio nome já diz, ela fica abaixo do músculo deltoide, e temos a bolsa subacromial. A bolsa subacromial ela vai permitir um melhor deslizamento do tendão do músculo supraespinhal. Então, como já foi dito, a articulação glenomeral ela vai ser reforçada por alguns elementos passivos, em sua grande maioria elementos ligamentares, né? Como, por exemplo, o ligamento coracomeral, os ligamentos glenomerais e o ligamento coracoacromial. Mas também essa articulação vai ser reforçada por elementos ativos. Esses elementos ativos consistem em músculos, e esses músculos, 4 deles, são os músculos que compõem o manguito rotador. E quais são os músculos, então, que vão compor o manguito rotador? Anteriormente, na fossa subescapular, nós temos o músculo subescapular. Posterior na escápula e acima da espinha da escápula, nós temos o músculo supraespinhal. Abaixo da espinha da escápula, temos o músculo infraespinhal e logo abaixo deste temos o músculo redondo menor. Além dos músculos que compõem o manguito rotador, nós temos 2 outros músculos acessórios que não fazem parte do manguito rotador, porém vão conferir uma certa estabilidade maior para essa articulação. São eles o músculo bíceps braquial, aqui a gente consegue visualizar apenas o tendão da sua cabeça longa, e o músculo deltoide. O manguito rotador, conforme a gente consegue ver aqui nessa imagem, é um conjunto de músculos, cujos tendões vão estar se inserindo aqui no húmero e vão estar reforçando
a articulação glenomeral. E qual a importância, então? Vai conferir uma maior estabilidade à articulação do ombro, vai reforçar a cápsula articular e também resiste ativamente contra movimentos indesejados da cabeça do húmero nos sentidos anterior, posterior e superior. Vamos passar então agora para a articulação externo-clavicular. A articulação externo-clavicular ela é feita entre a extremidade external da clavícula e a incisura clavicular presente no manúbrio do externo. Essa articulação ela vai possuir ainda um disco articular entre as superfícies articulares dos dois ossos e vai ser classificada como uma juntura sinovial esferoide triaxial. Aqui nessa imagem a gente consegue ter uma outra visão da articulação externo-clavicular. Esse disco articular, ele vai se ligar a alguns ligamentos, são eles o ligamento externo-clavicular anterior, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, e temos também o ligamento externo-clavicular posterior, que a gente não consegue ver apenas numa vista posterior. E além disso, também vai se ligar com o ligamento interclavicular. Esses ligamentos eles vão conferir uma maior estabilidade a essa articulação externo-clavicular, juntamente com esse ligamento aqui, que é o ligamento costoclavicular, entre a clavícula e a primeira costela. E quais são os movimentos realizados, então, pela articulação externo-clavicular? Vai levantar a clavícula quando a gente está num movimento de abdução completa do braço. Então, quando o braço está completamente abduzido, dessa forma, a articulação externo-clavicular vai ser responsável por levantar a clavícula em uma angulação de até 60 graus. Também vai promover uma rotação da clavícula ao redor de seu próprio eixo, quando o braço está em flexão, e também vai movimentar a clavícula anterior e posteriormente, numa angulação de aproximadamente 25 a 30 graus. Vamos falar agora sobre a articulação acromioclavicular. A articulação acromioclavicular, como o próprio nome já sugere, é a articulação entre o acrômio e a clavícula, e a extremidade acromial da clavícula. Essa articulação ela vai ser classificada como uma juntura sinovial plana monoaxial. Por isso, os movimentos são um tanto reduzidos. Temos presentes, para reforçar essa articulação, alguns ligamentos, como o ligamento coraco-clavicular, entre o processo coracoide e a clavícula. Esse ligamento coraco-clavicular ele vai ser subdividido em ligamento conoide e ligamento trapezoide. Esses dois ligamentos vão fazer com que a articulação acromioclavicular seja mais estável. E por isso, em algumas situações, como por exemplo quando a pessoa cai e apoia o membro superior no chão, ou então cai e bate com o ombro, esse ligamento coraco-clavicular pode ser rompido, resultando numa situação em que a gente tem uma luxação, que nada mais é do que a perda de contato das superfícies articulares da clavícula e do acrômio. Vamos falar um pouco agora sobre os ligamentos escapulares. Os ligamentos escapulares, eles são o ligamento coraco-acromial, apontado aqui na ponta da seta. Temos o ligamento transverso superior da escápula e o ligamento transverso inferior da escápula. O ligamento transverso superior da escápula passa acima da incisura escapular. Por isso, forma como se fosse um túnel, por onde vai passar o nervo supraescapular, abaixo desse ligamento. Já a artéria supraescapular vai passar acima desse ligamento. Por isso, caso a gente tenha algum processo de calcificação ou hipertrofia desse ligamento, apenas o nervo supraescapular será acometido. Já o ligamento transverso inferior da escápula, ele vai recobrir a incisura espinoglenoidal e abaixo dele vai passar tanto a artéria supraescapular quanto o nervo supraescapular. Por isso, caso aconteça algum processo de calcificação ou de hipertrofia desse ligamento, tanto a artéria supraescapular quanto o nervo supraescapular serão acometidos. Vamos passar agora, então, para a articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo ela é feita entre 3 ossos, sendo eles o húmero, a ulna mais medial e o rádio mais lateral. Ela é classificada como uma juntura sinovial gínglimo monoaxial.
E ela vai ser subdividida em húmero radial e húmero ulnar. A juntura húmero-radial, ela se dá entre o capítulo do húmero mais lateral e a fóvea articular da cabeça do rádio. Já a articulação húmero-ulnar, ela vai ocorrer entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da ulna, na região mais medial. A articulação do cotovelo vai realizar, então, os movimentos de flexão e extensão do antebraço. Esse movimento ele vai ser realizado no plano sagital e, por isso, vai ser perfurado perpendicularmente pelo eixo látero-lateral. A articulação do cotovelo ela vai ser reforçada por alguns ligamentos, sendo eles o ligamento colateral ulnar mais medial e o ligamento colateral radial mais lateral. O ligamento colateral ulnar ele vai ter origem no epicôndilo medial do húmero e vai se inserir no processo coronoide e também no olecrano da ulna. Já o ligamento colateral radial ele vai ter origem no epicôndilo lateral do húmero e vai se inserir aqui na região do ligamento anular do rádio. Vamos passar agora para a articulação radio-ulnar proximal. A articulação radio-ulnar proximal ela ocorre entre a circunferência articular ali da cabeça do rádio e a incisura radial presente na ulna. E ela vai ser classificada como uma juntura sinovial trocoide ou pivô monoaxial. Os movimentos realizados por essa articulação são movimentos de supinação e pronação do antebraço. A supinação e a pronação do antebraço ocorrem no plano axial e, por isso, vão ser perfuradas perpendicularmente pelo eixo longitudinal. Vamos passar agora para a articulação radio-ulnar média. A articulação radio-ulnar média ela vai ocorrer, então, entre a margem interóssea do rádio e a margem interóssea da ulna, né, que vão ser ligadas por meio de uma membrana fibrosa, conhecida como membrana interóssea. E essa juntura ela vai ser classificada como uma juntura fibrosa do tipo sindesmose, não permitindo praticamente nenhum movimento. A articulação radio-ulnar distal, assim como a radio-ulnar proximal, ela vai ser classificada como uma juntura sinovial trocoide monoaxial. E ela também possui um disco articular, e esse disco articular vai ser o que vai excluir a ulna da juntura do punho, tá? Então, a ulna ela não vai participar da articulação do punho. Os movimentos realizados pela articulação radio-ulnar distal são os movimentos de supinação e pronação do antebraço, assim como a articulação radio-ulnar proximal. E esse movimento, como já foi dito, ele ocorre no plano axial e vai ser perfurado perpendicularmente pelo eixo longitudinal. Seguindo agora para a articulação radiocárpica. A articulação radiocárpica ela vai ocorrer entre a face articular carpal do rádio e os ossos da fileira proximal do carpo, exceto o osso pisiforme. Essa articulação vai ser classificada como uma juntura sinovial elipsoide biaxial e vai realizar os movimentos de flexão e extensão da mão. O movimento de flexão e extensão da mão ele ocorre no plano sagital, por isso vai ser perfurado pelo eixo látero-lateral. Temos ainda o movimento de abdução e adução da mão, que ocorre no plano coronal, por isso vai ocorrer em torno do eixo antero-posterior. E temos ainda um movimento de circundação, que é a combinação dos movimentos de flexão e extensão, abdução e adução da mão. Passando agora para a articulação mediocárpica. A articulação mediocárpica ela vai ocorrer entre os ossos do carpo e ela vai ser dividida, ela vai ter três classificações. Então, a articulação entre os ossos trapézio, trapezoide e escafoide vai ser classificada como uma juntura sinovial plana monoaxial. Já a articulação entre os ossos capitato, amato, escafoide e semilunar vai ser considerada uma juntura sinovial elipsoide biaxial. Por fim, a juntura pisopiramidal entre o osso piramidal e pisiforme vai ser considerada uma juntura sinovial plana monoaxial. E quais são, então, os movimentos realizados pelas articulações mediocárpicas?
São movimentos bem sutis, deslizamento entre esses ossos. Então, ele vai auxiliar, vai oferecer uma maior amplitude de movimento para os movimentos de flexão e extensão do punho e abdução e adução da mão. Essa articulação mediocárpica ela vai ser responsável por iniciar o movimento de flexão e extensão da mão. Passando agora para as articulações carpo-metacárpicas, elas vão ocorrer entre os ossos da fileira distal do carpo e os metacarpos. Essas junturas vão ter duas classificações, e a primeira classificação é a juntura carpo-metacárpica do polegar, que ocorre entre o osso trapézio e o primeiro metacarpo. Essa juntura é uma juntura sinovial celular biaxial e vai ter alguns movimentos, como, por exemplo, a flexão e a extensão do polegar, além de abdução e adução, e o principal deles é o movimento de oponência do polegar. Já as demais junturas carpo-metacárpicas são classificadas como junturas sinoviais planas monoaxiais e não possuem uma movimentação muito ampla. Temos ainda as articulações metacarpofalângicas. São as articulações que ocorrem entre os metacarpos e a falange proximal. Essas articulações são classificadas como junturas sinoviais elipsoides biaxiais. Os movimentos realizados, então, são movimentos de flexão e extensão da falange proximal, e esse movimento ele vai ocorrer no plano sagital, por isso vai ser perfurado pelo eixo laterolateral. Temos ainda o movimento de abdução e adução da falange proximal, que vai ser realizado no plano coronal e vai ser perfurado pelo eixo antero-posterior. As penúltimas articulações que a gente vai conversar hoje são as articulações intermetacárpicas. Essas articulações ocorrem entre as bases dos metacarpos e são classificadas como junturas sinoviais planas monoaxiais. Por fim, nós temos as articulações interfalângicas, que vão ocorrer entre as falanges proximal e média e distal, exceto no polegar, em que nós temos apenas falange proximal e distal, e elas vão ser classificadas como junturas sinoviais do tipo gínglimo ou dobradiça monoaxiais. Essas articulações interfalângicas, elas vão promover o movimento de flexão e extensão das falanges, no eixo látero-lateral, já que esse movimento é realizado no plano sagital. Então, gente, essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não se esqueçam de se inscrever no canal e também deixar o like para motivar a gente a continuar gravando, tá bom? Muito obrigada!